Bom dia a todos. Bom dia. Brinquei com a Marisa essa semana, terminando de preparar a palestra. Eu falei, mas essa pegou pesado para mim. Essa doeu para fazer. Espero que não doam tanto em vocês. Então a gente vai falar ainda dentro do Evangelho, né, embora seja uma palestra ou uma parábola, a gente vai falar dentro do Evangelho, especificamente de Lucas, a respeito da parábola do filho pródigo. Haverão outras palestras agora, outras parábolas, intercalando com os ensinos do Evangelho, tá? Então, quando a gente lê uma parábola, a gente precisa entender dois pontos específicos. O primeiro ponto é sobre o que é uma parábola, né? Por que Jesus usava essas histórias? Parábola é uma alegoria, é uma história, era a forma que Jesus encontrou de poder contar para as pessoas daquela época as coisas sobre o reino de Deus. E aqui no caso, pródigo significa aquele que esbanja, aquele que desperdiça, aquele que é incauteloso, imprudente. Então, nesse sentido, a gente vai contar a história de um filho que se perdeu um pouco durante o seu caminho. Mas, quando Jesus começou a contar para as pessoas a respeito das parábolas, os discípulos questionaram esse comportamento. E aí eles questionaram assim: por que eles falam por parábolas? E em resposta Jesus disse a eles: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado. Então, com os discípulos, Jesus conversava do jeito que a gente está conversando, conseguia, num nível maior de compreensão, contar para os discípulos tudo o que acontecia. Para as pessoas em geral, eles ainda não tinham, eles não apresentavam condições de compreender a forma como Jesus falava, os ensinamentos de Jesus. Então, em decorrência a isso, ele usava essas histórias para contar tudo o que acontecia. Então, a parábola do filho pródigo, quando a gente encontra em Lucas, na verdade está escrito parábola dos dois filhos. E existe também, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, a parábola dos dois filhos na vinha, que é uma outra parábola. Mas no Evangelho de Lucas, quando você pega lá, eu uso a tradução do Haroldo, do Evangelho, está lá, parábola dos dois filhos. Tá? Então conta, o que é essa parábola? Conta que um senhor muito rico, ele tinha dois filhos, e um deles chegou e falou: pai, divide aí toda essa fortuna, era um rico fazendeiro, me dá uma parte do que cabe aí nessa fazenda, que eu tô a fim de cuidar da minha vida. Né? Tô meio cansada de você pegar no meu pé, tendo que trabalhar, tô aí querendo cuidar da minha vida. Naquela época, a unidade familiar era muito importante. Ainda assim, aquele homem: tudo bem, meu filho, você quer a sua parte? Está aqui a sua parte. Eu vou te dar a sua parte. Passou uns dias, ele juntou tudo que o pai tinha lhe dado como o que lhe cabia e foi aí seguir a tua vida, foi procurar o teu rumo e foi para terras distantes. Acontece que lá, ele era pródigo, né? Então ele esbanjou, ele gastou, né? E ele começou a passar por momentos muito difíceis. E na terra onde ele foi, começou a ter muita fome, começou a ter muita seca. E ele começou a passar muitas necessidades. E ele acabou recebendo a oferta de trabalhar com porcos. Naquela época de Jesus... Ô, Walter, aí, tá difícil aqui hoje. Eu não sei lidar com esse negócio aqui. E aí, trabalhar com os porcos na época de Jesus era uma coisa muito... Eu tô. Não sei não, Walter. Imagina. E aí, trabalhar com porcos era uma coisa muito depreciativa, era muito sujo, era muito
puro. Então era um trabalho extremamente humilhante. E ainda assim, ele falou, não, já eu vim aqui, eu vou voltar. Agora que eu já estou aqui, eu vou voltar? Não, não vou voltar, não. E ele começou a trabalhar com os porcos. E ele tinha muita vontade de comer como os porcos, de comer a comida deles, porque nem isso ele tinha. Então, ele passou um momento de necessidade muito, muito, muito grande. Walter, eu vou mexer aqui, tá? Ou não. Aí. E aí, num dia de intenso desespero, ele começou a lembrar da vida que ele tinha. Ele falou, poxa, meu pai tem tantos trabalhadores, né? Todos eles comem bem, todos eles são amparados, têm onde ficar. E eu tô aqui passando tanta necessidade. E ele começou a refletir sobre essas coisas. Ele falou, peraí, levantar-me-ei e irei com meu pai. Ele caiu em si. E aí ele começou a pensar em tudo isso. Ele chegaria, pediria desculpas para o pai dele, que ele teria pecado contra o pai e contra os céus, e estava ali para se redimir. Ele falou, olha, faze-me de mim um servo. Eu não sou mais digno de ser teu filho. Faze de mim um servo. Para mim tá bem. Né? Eu trabalhando para ter só onde ficar, eu já estou feliz. Ah, obrigada, meu bem. Imagina. Tá, obrigada, Walter. Isso para mim já tá bom, né? Faze-me de mim o teu servo. Eu já vou ter uma vida melhor do que eu tenho aqui. E aí, eu acho que sou eu que não sei. E aí ele foi ao encontro e começou a fazer esse caminho de volta para casa. E a figura patriarcal da época era uma figura muito sisuda. O pai era patriarca mesmo, ele cuidava de tudo, ele era responsável por tudo. E de longe ele viu o filho. E deixar a casa naquela época também era muito significativo. Ele seria, né, desprezado pela família, pela aldeia. Ele não teria mais parte com aquilo tudo. Mas o pai viu de longe o filho e ele não pensou duas vezes. Ele saiu correndo e foi de encontro ao filho. O que também já era muito significativo. Né? E conta o Evangelho que ele abraça o filho e ele beija o pescoço para não dar tempo do filho se ajoelhar. Beijando o pescoço, ele se ergue e ele se regozija daquela felicidade toda de que o filho estava ali. E ele manda, né, muito depressamente que os servos lhe trouxessem uma túnica nova, que lhe trouxesse sandálias, que lhe desse o anel, fazendo com que isso, a gente vai detalhar tudo isso depois, mas fazendo com que ele se sentisse pertencente novamente àquele ambiente, àquele momento. Né? Ele trouxe de novo esse filho para dentro da tua casa. Todo mundo muito feliz, né? Conta a história que ele mandou matar um bezerro cevado para que aquilo pudesse ser de fato celebrado, de tão feliz que ele estava. Acontece que eram 2 filhos, certo? E aquele que ficou falou, peraí, isso está errado. Eu tive aqui esse tempo todo. Eu fiz tudo o que o Senhor precisou. Eu cuidei de tudo. O Senhor nunca matou um cabritinho para eu comemorar com os meus amigos. E aí chega esse aí, que gastou tudo, sabe-se Deus lá com o quê? E o Senhor faz uma festa. Manda matar um cevado para ele, que abandonou a gente. E aí ele diz assim, filho, alegra-te. Esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e se encontrou. Alegra-te com isso. E né, nessa conversa, esse irmão ele não quis nem entrar na casa onde estava acontecendo a festa. Ele chamou o pai e falou, não vou participar disso não. E ele veio ensinar, falou, poxa, alegra-te, teu irmão estava perdido, ele reapareceu. E aí a gente vai entender um pouquinho de tudo o que acontece. E para entender tudo o que acontece, eu comecei com Gandhi, assim, de leve, tá?
O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. Então a gente vai começar com esse pensamento e entender quem é cada personagem dentro dessa história, tá? Primeiro a gente vai falar da figura do pai. Quando Jesus conta essa parábola, que ele coloca a figura do pai, ele vem mostrar, na verdade, para a gente uma nova imagem de Deus. Que Deus deixa de ser aquele ser que pune, que se vinga, que era extremamente autoritário e passa a ser uma figura que perdoa, que tem por nós um amor incondicional. Venha, meu filho. Ele acolheu de novo esse filho. Ele trouxe ele de volta para perto. Tudo bem, todos nós podemos errar. Ele vem mostrar que existe a disciplina e que essa disciplina é diferente da agressividade e da violência. Então, assim, o filho fez a escolha dele. Ele passou por um momento muito difícil e essa foi uma escolha dele. Ele está sendo disciplinado pelo sofrimento. Ele não está sendo punido. Ninguém usou de agressividade com ele porque foi a escolha dele. Ele está passando por aquilo que ele escolheu, né? E ele vem mostrar para a gente também que existem limites e que esses limites é diferente de restrição de liberdade. Ele poderia falar assim, ó, quero todo esse dinheiro aí, que eu tô querendo curtir minha vida. Ele fala, peraí, vou te dar a parte que lhe cabe e você vai lá, você quer ir? É isso que você quer? Que Deus te abençoe, vá. Siga o teu caminho. É isso que você quer? Tudo bem, pode ir, tá tudo certo. Ele não privou esse filho da escolha. Mas eu queria ressaltar um pouquinho com vocês a respeito do perdão, né? Que eu acho que é uma das coisas que mais vem mostrar pra gente. Só que assim, antes desse filho obter o perdão, né, quando ele começou a pensar sobre isso, na verdade, ele se perdoou. Ele viu a bobagem que ele tinha feito, os equívocos que ele havia cometido, mas ele se permitiu, mesmo na posição mais humilde, voltar. Olha, eu não preciso ser seu filho de novo, eu entendo isso, mas me deixa fazer parte disso aqui de novo. Permita com que eu possa estar entre os meus, mesmo que na figura de servo, vou estar aqui junto. Então, esse filho, ele se perdoou no primeiro momento. E vamos pensar, se esse filho que foi embora, se ele tivesse medo desse pai, como que ele ia voltar para casa e pedir perdão? Com os erros. Ele sabia de todas, entre aspas, as regras que ele havia quebrado naquela época para que ele pudesse fazer o que ele fez. Ele saiu de casa, ele abandonou. Quando a gente estuda essa parábola, a gente vai entendendo que naquela época essa rigidez patriarcal ela era muito forte. Então isso fazia com que o pai tivesse domínio sobre todos os filhos. E quando o pai não conseguisse, era a figura do filho mais velho que intermediava. Quando existisse algum conflito entre filho e pai, principalmente, porque o assunto era lidado diretamente com o pai, era o filho mais velho que intermediava. E nesse caso, o filho mais velho também não se intermediou. E a gente vai entender por que daqui a pouco. Então, vamos entender agora quem que é esse filho que ficou em casa. O que vocês acham? Quem que é esse filho que ficou em casa? Bonzinho. Ele é um filho que pouco a gente se atenta nessa parábola. A gente pensa assim, nossa, abandonou todo mundo, eu não quis nem saber. É o folgado relaxado. E é isso mesmo. Mas, no primeiro momento, a gente fala, nossa, que obediente que ele foi, né? Ele não foi contra o pai. Olha que bonzinho que ele é. Será?
né? Como diz hoje, só que não, né? O filho que ficou, ele é ciumento. Ele ficou doido da vida quando o outro chegou. Falou assim, ai, lá vem esse cara aqui de novo. Mas já estava tão bom, você estava aqui posando de filho mais velho único. Tudo que meu pai estava conquistando de novo ia ser só meu. Olha que delícia. Então ele se portou como ciumento, como egoísta e sem compaixão. E aí, eu vou pegar aqui a minha colinha. A Joana fala a respeito da compaixão, de que, na verdade, a compaixão, ela é uma das formas da gente conseguir chegar até Deus. Então, a gente não consegue, de forma alguma, conseguir caminhar sem que a gente tenha compaixão. Então, na verdade, essas características que o filho que ficou em casa, que é o filho mais velho, ele apresenta, são características que a gente quase não tem, né? Então, assim, eu só tô passando por cima só pra gente lembrar que a gente é tudo isso. A gente é ciumento, a gente é egoísta, a gente é sem compaixão. Em casa, eu falo assim, a minha mãe e o meu pai. Meu egoísmo começa aí, né? E falo pra minha irmã, não, porque a minha mãe disse. Eu falo pra minha irmã, porque a minha mãe disse. O meu pai falou que isso, que aquilo, né? E a gente não se desprende dessas coisas. E muitas vezes falta compaixão. Falo, perfeito. Foi porque quis. Não é... É verdade, a gente pensa isso, a gente está aqui brincando para, como diz a Marisa, é aquele remedinho com gosto de morango, mas assim, a gente faz isso o tempo todo, foi porque quis. O que tinha que sair daqui? O que tinha que quebrar todas as tradições? O que tinha que desonrar a família? Foi porque quis, sinto muito, né? E aí, Haroldo, ele diz assim pra gente, ó. Ele faz a gente pensar, né? Eu gosto muito dele. Ele fala assim, ó. Será que não somos nós espíritas, o filho mais velho, que acha que está na casa com Deus, mas na verdade não está? Porque estar na casa de Deus é estar em comunhão com Ele. Eu vou contar uma coisa que aconteceu quando eu cheguei aqui. Eu já tinha uma vivência espírita e conheci a Marisa. Não, porque lá no Brasil eu fazia isso, eu fazia aquilo outro e não sei o que. Ela falou assim, tudo bem, mas agora a gente vai começar estudando. Pois sou eu, filho pródigo, voltando para casa. Helena, menos. Baixa tua bola, vai estudar primeiro. E foi uma das melhores coisas que me aconteceu. A gente consegue compreender, por isso que eu estou falando que doeu nessa palestra. Uma das melhores coisas é quando a gente se percebe como aquele filho que volta para casa e ele pode começar do começo, sem equívocos. Ele pode recomeçar o seu caminho no sentido de se reestruturar, de se reorganizar. Não importa o tempo que a gente ficou perdido, não importa o quanto a gente desperdiçou de coisas, a gente tem a possibilidade de retomar o nosso caminho, de se refazer, né? O filho mais velho, ele é a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa, protótipos de virtude e únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas, pelo fato de se haverem abstido do mal, diz Marta Antunes numa das apostilas da Fiesp. E aí tem aí o lobinho, né, se olhando como um cordeirinho, e ele se questiona, espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Quantas vezes a gente faz isso? A gente se equivoca acreditando que não fazer o mal é uma grande coisa. Ai, mas eu não falo mal de ninguém, eu não prejudico ninguém, eu não mato, eu não roubo. A gente pensa só nas coisas grandes.
Então, nós somos esse filho pródigo, todos nós, que se perde no meio do caminho e que às vezes não se sente digno, ou por prepotência de que, mas eu não faço mal, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Ou no sentido de que, não, Deus olha por mim. Deus sabe de tudo que eu preciso. Eu não preciso nem pedir para Deus, porque Ele sabe, Ele não é meu pai. Então, Ele sabe o que eu preciso. A gente não se coloca nem numa posição mais humilde de reconhecer os nossos erros e de humildemente pedir a Deus uma nova oportunidade. E aí vem Chico e diz assim pra gente: somos responsáveis pelo mal que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer. Então a questão não é só a gente se abster do mal, não é só não fazer o mal. A gente é responsável por todo o bem que a gente não faz. Óbvio, dentro das nossas condições, dentro daquilo que a gente pode fazer, mas a gente não faz. Aquela pessoa que liga e a gente fala assim, hoje eu não quero falar. Manda falar que eu não tô. É falta de caridade. É um bem que a gente deixou de fazer. Aquele bom dia que a pessoa dá todo sorridente pra gente na rua e a gente finge que não vê. É falta de caridade. É um bem que a gente deixou de fazer. São coisas tão simples. E a gente não para perceber que às vezes aquele bom dia, às vezes um sorriso. Né? A moça do caixa lá tá lá atendendo a gente. Bom dia, tudo bem? Não, muito obrigada. Também é falta de caridade. Às vezes a pessoa está precisando daquilo. Uma energia boa que a gente pode enviar a alguém já é um bem. E a gente se perde com essas questões pequenas. Então a gente precisa parar com essa ideia infantil. Eu gosto muito de falar isso, né? Mas é uma ideia muito infantil de que é só não fazer o mal. É só ser bonzinho. E não é. Já é uma grande coisa, sem sombra de dúvidas, mas a gente precisa aprender a fazer o bem e a evitar o mal. É diferente. Muitas vezes, descremos da reabilitação dos culpados e nos imaginamos no alto com os demais embaixo, como disse Vinícius no livro A Pegada do Mestre. A gente também tem, não, porque a gente é espírita, a gente sabe mais do que os outros. Coitadinho, vai todo mundo lá para o umbral. Por quê? Que direito que a gente tem de pensar isso? A gente estava discutindo hoje no GO a respeito da religiosidade, independente de qualquer uma. A questão de Deus é o cerne do nosso desenvolvimento. Ser espírita não é simples, mas nenhuma outra religião é. O mais importante é, de fato, a gente conseguir olhar o outro a quem a gente julga incapaz de melhorar e se colocar no lugar dele. Será que se fôssemos nós no lugar dele, com as dores dele, será que a gente não faria a mesma coisa? Será que a gente não teria os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes? Eu, há muito tempo atrás, pensava que não. Eu pensava que era escolha. Não é escolha. Tu escolheu viver assim, sinto muito. A gente tem tantas possibilidades, a gente tem tantas referências que podem ser significativas. Eu não posso acreditar que filho de peixe, peixinho é. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Fundação Casa no Brasil. E aí, convivendo com os meninos, eu comecei a entender que talvez eu, no lugar dele, com a dor que cada um daqueles meninos sentia, eu poderia fazer a mesma coisa. Porque a gente não sabe, então a gente não tem o direito de julgar. E nem de nos sentirmos melhores do que os outros. Porque todos nós temos virtudes e defeitos. Todos nós. E a gente vai falar um pouquinho desse filho pródigo, então. Quem que é esse filho pródigo? O filho pródigo nada mais é do que o cristão que se afasta de todas as observâncias das leis divinas
e que tem uma sequência progressiva de falhas. Todos nós falhamos. A soberba com a qual enfrenta o pai e o desamor que o faz sentir ao abandonar a casa paterna. Ele é responsável por aquela dor. Emmanuel nos coloca que o filho pródigo acomoda-se em todos os campos da atividade humana. Em todas as partes vemos dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. Então a gente pensa assim, mas eu não esbanjo. Imagina, eu sou super consciente. E o tempo que a gente fala assim, aqueles 5 minutos na cama, eu sou fã desses 5 minutos antes de acordar. A gente está perdendo tempo, a gente está perdendo oportunidades. O quanto a gente esbanja, o quanto a gente desperdiça de energia. Energia emocional, mesmo energia mental, com coisas que são fúteis, com coisas que são desnecessárias, com pensamentos que nos fazem mal, que nos levam à ansiedade, que nos levam à inquietação. A gente já conversou sobre isso. Não, quantas essas coisas nos prejudicam e acabam prejudicando aqueles que convivem conosco porque dividem essa harmonia conosco. Um ambiente perturbado vai perturbar todo mundo. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho nisso tudo? Então, é ledo engano a gente achar que filho pródigo é só aquele que esbanja riqueza, de dinheiro. Porque todos nós somos abundantemente ricos em muitas coisas. E a gente não pode deixar de levar em conta que tudo que a gente esbanja é desperdício que a gente tem e isso vai ter que ser prestado conta com Deus. Simples, foi Ele quem nos deu. A gente vai ter que prestar conta um dia. E aí, Joana agora é minha psicóloga preferida, gente. A Joana, no livro Plenitude, ela fala assim, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino através do seu próprio livre-arbítrio. Contudo, o resultado dessas ações chegarão cedo ou tarde, e o certo é que virão em busca de reparação indispensável. A gente sabe que a gente se equivoca, e a gente tem consciência disso. Talvez a gente não tenha coragem de reparar o mal que a gente fez. Seja para o outro, seja para nós mesmos. Talvez a gente não tenha essa força, mas a gente vai ter que reparar, seja nessa ou seja na outra vida. Haroldo diz que está muito difícil reencarnar, então acho que não dá para a gente ficar deixando muito para a próxima vida, não. Eu acho que quanto mais a gente puder fazer nessa própria vida, e esse é um próprio ensinamento de Jesus, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Não dá tempo de perder, não. Antes de deixar sua oferta no altar, vai e reconcilia-te com o teu inimigo. Depois você volta e faz a sua oferta. É isso que a gente precisa. Mas a gente não consegue, a gente esquece essa reparação, a gente acha que é sempre o outro que faz pra gente, porque a gente é ótimo, né? A gente é super bonzinho, a gente é super tranquilo, é sempre o outro. E a gente precisa realmente rever os nossos conceitos com relação a isso. E aí ele diz assim, eu queria reafirmar esse pensamento. E caindo em si, levantar-me... Ele pensou, Quando ele caiu em si, ele disse, levantar-me-ei e terei com meu pai. E aí Joana diz assim, muitos são os males ao próprio indivíduo feito, produzindo remorso, vergonha, ressentimento, seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. E aí, o Emmanuel, ele vem detonar a gente. Deixa eu ver se eu não coloquei isso aqui. Ele diz assim, antes desse pensamento, cai, contudo, em ti mesmo, sob as bênçãos de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Isso está no livro Fonte Viva. Então,
Ele caiu em si, mas ele foi e seguiu o caminho dele. Ele não falou assim, nossa, é verdade, né? Meu pai podia me aceitar de volta. E ficou lá. Ele fez a parte dele. Ele voltou. Ele retomou o caminho de volta. Eu costumo dizer que o ser humano é o mais incrível de todos os seres, porque ele tem essa possibilidade de refazer o seu caminho. A gente pode se equivocar e a gente pode virar e falar assim, ai, dá para eu mudar isso aqui. Aí ele volta e refaz. Com outros olhos, com uma outra percepção. Mas é o que o Joana diz, a pessoa precisa se libertar desse efeito danoso. Ela precisa se desculpar pelas suas escolhas inadequadas. Ok, a gente pode fazer isso. Jesus não pediu para a gente ser perfeito. Jesus pediu para a gente se amar e amar o próximo. E aí eu me questiono se a falta de amor ao próximo não é uma falta de amor com nós mesmos. Eu não consigo amar o meu próximo. E assim mesmo, quanto você consegue? É outra coisa que a gente precisa pensar. A gente só oferece o que a gente tem. Então talvez seja uma ineficiência da nossa parte, a falta de amor próprio. Não no sentido egoísta da palavra, mas no sentido de se compreender enquanto pessoa, para poder amar o outro. E aí ela vai continuar. A presença de Deus nos proporciona a paz, aumentando as existências humanas para os embates cotidianos. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. Que foi o que ele fez. Ele se recobrou, ele caiu em si, ele mudou as atitudes e falou, não, eu vou ter com meu pai. É a confiança. Ele falou, não, vai dar certo. Ué, por que ele não me aceitaria como um servo dele? Ele precisa. Eu também. Né? E aí Mandela diz assim pra gente, ó. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Né? Será que se a gente não conseguir de fato abandonar todas as nossas autocobranças, todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, se a gente não deixar para trás essa vitimização que a gente faz, embora as nossas escolhas, será que a gente consegue caminhar? E foi isso que o filho pródigo fez. Ele deixou tudo para trás, ele falou, tudo bem, né? Eu vou voltar como servo, a aldeia tem que me aceitar. Eu não vou mais estar dentro da casa do meu pai, eu vou ser um trabalhador, não vou ser mais filho dele. Para mim está tudo certo, ok? E aí ele pôde continuar a sua vida. E foi a felicidade do reencontro que conduziu ao retorno, o caminho para a reparação. E aí Emmanuel diz assim, ó, a compaixão é o atributo divino que mais nos atinge, reflete a misericórdia divina, demonstra que o Criador Supremo não superou as penitências, ele não exigiu escusas nem justificativas, apenas aguardou que o filho lhe desejasse o calor do coração. O que Deus espera de nós, se não é isso? Nenhuma vez que Jesus foi fazer uma cura, ele perguntou, senta aí que eu vou fazer o que você precisa. Ele sempre perguntou, o que queres que eu faça? O que desejas de mim? Ele sempre esperou o comportamento do outro, para que o outro tivesse consciência do que ele estava fazendo. Para daí, esse é o primeiro caminho, eu preciso ter consciência do que eu preciso ter humildade de pedir. Porque daí eu vou de fato valorizar aquilo que eu estou recebendo.
E aí ele entrega, né? E o pai diz aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias aos seus pés. São simbolismos, embora esquecidos, mas que são significativos para a época, porque esses elementos, eles trazem de volta a dignidade para esse filho como um ser pertencente àquela família, devolvendo-lhe o poder que ele tinha antes de deixar a casa do pai. Então, quando a gente volta para a casa de Deus, Deus faz a mesma coisa. Toma, filho, se limpa. Venha de coração limpo. Né? Venha renovado. Venha com as suas melhores qualidades, que você vai receber o que você precisa. E aí no Pão Nosso, Emmanuel coloca: observando a bondade paterna, os sentimentos inferiores vieram à tona na demonstração. Isso do filho, tá? A gente está falando do filho que ficou. Para a gente comparar. Porque assim, o filho não gostou disso tudo. Quando o pai retoma, né, ou traz de volta a possibilidade desse filho perdido se restabelecer, o outro ficou muito irado. Ele ficou muito bravo. Falou: isso está errado. E é isso que Emmanuel coloca, que observando essa bondade paterna, os sentimentos inferiores vieram à tona na demonstração de sovinice, contrariando a vibração reinante no ambiente. Será que a gente também não faz isso? Quando alguém é mais elogiado do que nós, quando alguém fica feliz com a volta de alguém e a gente se sente ou se coloca numa posição de preterido e não mais do preferido, será que não é isso que a gente faz? A gente vai, lá vem. Ai, podia ter ficado lá onde estava, o que tinha que vir aqui atormentar? A gente pensa, é o nosso pensamento, né? E ele vai continuar. Emmanuel, como diz a Marisa, é porreta. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, ante o bem-estar e a alegria dos outros, revoltando-se e sofrendo através do ciúme que envenena. Mas a gente fala: não sou ciumento. Imagina, onde já te parece. Não é? Não é? Imagina. Ai, tá achando que vai chegar aqui e vai tomar meu lugar. Coitado. Mas a gente não tem ciúme. Devemos reconhecer que o filho pródigo é sempre alguém que pecou. Sofreu e amou. A dor despertou-lhe o sentimento, iluminou-lhe a consciência e converteu. A humildade, essa virtude que levanta os decaídos e engrandece os pequeninos, exaltou-o, apagando todas as máculas do seu espírito, então redimindo. Vinícius também, tá? E aí a gente vai falar a respeito dessa tríade que é necessário todos nós passarmos, de culpa, arrependimento e reparação, tá? No livro Céu e Inferno, a gente encontra uma tríade semelhante, mas que é a mesma coisa, é só um pensamento diferente, que eu vou trazer muito de Joana. E aí os espíritos trazem assim: o arrependimento, que é dar-se conta do erro, a expiação, que é o desconforto e o sofrimento moral pelo que a gente fez, e a recuperação, que é a gente corrigiu o nosso ato, relatando que o verdadeiro perdão sempre envolve as atividades reparadoras. E isso vem de encontro com o que Joana diz. Ela fala que a culpa é o resultado da raiva que alguém sente de si mesmo. A culpa que a gente sente não é por conta do outro. A culpa que a gente sente é pelo nosso erro, voltada para dentro em forma de algo que foi feito erroneamente. Eu errei, então eu sinto culpa. E o remorso é o lampejo de Deus sobre o complexo de culpa, que se expressa na forma de enfermidade da consciência. Então a gente fica pensativa, a gente fica mais melancólico, às vezes a gente fica em estados depressivos, porque a gente vai remoendo aquilo que a gente fez.
E aí a gente começa a pensar, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. E somente a coragem da identificação desses equívocos pessoais é que vai fazer com que a gente se liberte dessa culpa. E é só se libertando da culpa que a gente vai conseguir caminhar, que a gente vai conseguir reparar o nosso erro. E isso vem através do perdão. Primeiro, do perdão para comigo, do auto-perdão. A gente não consegue oferecer para o outro que a gente não tiver dentro de nós mesmos. Então eu preciso redimir dos meus próprios erros, me perdoando e entendendo que ainda sou um espírito em desenvolvimento e ainda estou aprendendo, caminhando na Terra para isso. Então, ok. Eu consigo caminhar, eu posso reparar esse meu mal. E aí ela vem, né? A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Então a gente precisa ter coragem para pedir perdão e também saber perdoar. É perdoando que se é perdoado, já dizia Francisco de Assis. Né? E aí a gente vai conseguir de fato se libertar da culpa. E aí Hamed, muito lindamente, ele vem nos dizer assim, ó, pra gente fechar o nosso raciocínio, tá? Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, e não importa-nos quem fomos, pois a renovação está no instante presente, e o que importa é como somos agora, e quais são as determinações atuais para o nosso progresso espiritual. Tudo bem, eu posso ter ficado afastado do convívio com Deus, da minha igreja, do centro, dos lugares onde eu frequentava enquanto comunhão com Deus. Eu posso ter errado todos esses momentos na minha vida, mas agora eu estou aqui, Senhor. Cuida de mim agora, me deixa seguir o caminho correto agora. E a gente, né, da experiência pessoal, eu fiquei 5, 6 anos afastado do centro, depois de ter nascido no ambiente espírita, e fiquei aí. E aí a gente usa como desculpa, né? Ai, hoje não dá, cheguei tarde do trabalho, eu tô cansado, ou ai, tô trabalhando muito. E é uma desculpa, porque eu podia ir de sábado. E eu falava assim, ai não, sábado é o único dia que eu tenho para descansar. Gente, se não sou eu, esse filho pródigo, eu não sei quem é. Eu falei pra Marisa, eu falei, ai Marisa, essa doeu. Eu brinquei com ela essa semana. Falei, foi difícil, porque a gente se pega pensando, a gente tá aqui para aprender, né? E quem mais aprende é quem mais estuda. E a gente sempre cai naquilo que a gente precisa estudar, para a gente rever os nossos comportamentos. Então isso veio mostrar que tudo bem, não importa quem você foi. O que importa é o que você está disposto a ser agora. O que importa é essa renovação que você está buscando agora, como princípio de mudança. É essa vontade que você tem de ser diferente, de se fazer diferente, de se colocar diferente. Não importa o quão a gente desperdiça e o que a gente desperdiça. Eu acho que é o acalanto que essa parábola traz para a gente, é o acalanto de que a gente pode seguir um novo caminho. Que a gente precisa se perdoar, a gente precisa se amar, a gente precisa reparar. Isso é trabalhoso, isso não é simples, mas que a gente pode, que a gente tem condição de fazer isso. Então que sejamos todos nós aí, filhos pródigos, retornando às casas, né, aos nossos corações, ao nosso contato com Deus, reparando os nossos equívocos, sem deixar de lado o alto amor e o alto perdão, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente pode até saber que a gente errou, mas a gente não vai conseguir ter discernimento para seguir esse caminho. E é isso que a gente precisa de força. E é só Deus para dar essa força pra gente. Nos momentos de maior desespero, a gente abaixa a cabeça e fala, ai Deus, eu não vou aguentar. E aí a gente aguenta, e aí a gente suporta, e aí a gente passa, e a gente tá aqui,
vivendo todos os dias. Nós somos os resultados dos dias mais difíceis que a gente teve na vida até agora, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Porque a gente fala, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E aí passa. E aí a gente aguenta. E a gente tem força. E é essa possibilidade, é isso que Deus espera de nós. É essa reorganização da nossa questão emocional, da nossa questão espiritual, se amando, se perdoando, para que a gente possa retornar para onde quer que seja, mas buscando a Deus em primeiro lugar. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Obrigada, Helena, de nos explicar tão claramente o nosso papel que está inserido em nós, né? Tanto do filho pródigo como o filho que